Oi, eu sou Marina, Sociedade AV, e vamos conversar um pouco sobre a última temporada de Black Mirror. Eu, no início do canal, fiz um vídeo sobre Black Mirror, porque, obviamente, foi uma série que eu gostei muito. E, se eu não me engano, na época que eu fiz esse vídeo, ainda não tinha saído a terceira temporada, que foi finalmente a temporada que veio com a Netflix, né? Porque até então, Black Mirror era do Channel 4. Mas eu acho que já tinha saído a terceira, sim, porque eu lembro mais ou menos de falar das diferenças que eu sentia entre elas. E, enfim, essas diferenças continuam, mas eu acho que a quarta temporada levou isso tudo ao extremo. Eu já começo esse vídeo dizendo que eu não gostei da quarta temporada, então, assim, isso é o meu gosto, obviamente, porque mesmo não gostando da quarta temporada, eu sei que tiveram alguns episódios muito bons, né, inclusive poderia listar os episódios muito bons se eu conseguisse lembrar deles, mas, enfim, pra mim eles não foram memoráveis a esse ponto, né? Eu não gostei, isso é o meu gosto, então, assim, se você gostou muito, ou a gente conversa civilizadamente, ou então você pode fechar esse vídeo, né? Ninguém tá te obrigando a vê-lo. Mas, vamos lá. Quando eu comecei a ver a temporada da Netflix, isso já na terceira temporada, eu percebi algumas diferenças no trato dos roteiros que as temporadas do Channel 4, os episódios do Channel 4 não tinham, né? Então, por exemplo, a gente tem, obviamente, uma questão muito pessimista da tecnologia em Black Mirror, no Channel 4, né, nos episódios do Channel 4, e quando chega na terceira temporada da Netflix, isso meio que vai se diluindo, né? Então a gente tem episódios com finais felizes, e então, assim, tem alguns que eu até não me incomodo dos finais felizes, por exemplo, San Junipero eu não me incomodo, porque a gente, geralmente, quando a gente tem um casal LGBT, o casal LGBT sempre tem um final triste, né? Isso já é comum de filme LGBT e, enfim, de cultura LGBT no geral, o que é muito chato. Então, assim, San Junipero eu até consigo gostar daquele final por esse motivo, mas e tem alguns finais que são um pouco agridoces, né? Então, por exemplo, a gente tem o episódio da Lacey, eu esqueci o nome do episódio, mas é um episódio que é como se fosse basicamente um Instagram, que as pessoas dão notas para as outras, né, e tudo mais, e aí você tem que ver a nota do outro, você pode bloquear a pessoa. E aí, por exemplo, aquele final eu acho um final legal, porque ele não é um final nem feliz e nem triste, né? Ele é um final... Ele pode até ser considerado um final triste, mas ele te deixa com alguma expectativa de alguma coisa a mais, né? Você sabe que aquele personagem teve um crescimento com aquele final triste, digamos assim. Então, assim, esse é um episódio que eu até gosto bastante. E aí a gente chega na quarta temporada. Eu não entendi algumas coisas da quarta temporada, confesso. Tiveram alguns episódios... principalmente o antes do Black Museum, sobre os cães, né, que são aqueles cães metálicos, não, aqueles cães robóticos. Eu fiquei meio perdida com esse episódio, porque, assim, eu não entendi o propósito dele ali, sabe? Quer dizer, eu até entendi, mas achei que... Sabe, aquele episódio não me disse nada, basicamente. Foi um episódio que eu achei super previsível, achei um episódio muito comum para as coisas que a gente está acostumado a ver em Black Mirror. E outra coisa que, assim, a quarta temporada, pra mim, ela repete muito os conceitos que Black Mirror já trabalhou, né? Então, assim, a gente teve conceitos muito legais na primeira e na segunda temporada. A gente teve alguns conceitos sendo refeitos na terceira temporada, o que pra mim já tava uma coisa meio chata. E aí chega na quarta temporada e não tem nada de novo, né, em termos de conceitos mesmo. Não tem nada de novo. Tanto que, assim, eu tava muito empolgada pra ver o episódio do Black Museum. Muito empolgada, que é o último episódio da temporada. Eu vi a sinopse e pensei assim, nossa, esse episódio deve ser muito legal. E aí, enfim, eu só vi um episódio cheio de repetição de conceito, né? Me lembrou muito até a parte que a mulher fica da consciência, né? Que fica uma consciência disputando a outra. Me lembrou muito o episódio de Natal, né? O especial de Natal. E, enfim,
E aí essas coisas assim, isso meio que me desanimou pra ver a série. Eu cheguei a ver tudo, mas enfim, eu já não sei se eu vou ver, por exemplo, uma quinta temporada. Eu não tenho dificuldade nenhuma em abandonar séries. Eu já abandono livros, às vezes eu abandono um livro com uma dor no coração, mas série, eu não tenho, sabe, eu abandono mesmo, eu não tenho nenhum problema em abandonar. E Black Mirror é uma dessas que eu tô seriamente pensando em abandonar, porque por mais que eu goste muito do tema, pra mim não tá cabendo. E aí, enfim, o que eu acho que pra mim é o principal disso é que eu gravei uma resenha de O Círculo no ano passado. E nessa resenha eu falava como eu fazia umas comparações entre o livro e o filme que saiu, que também é um filme da Netflix. E eu achava que o final do filme, ele tinha acabado um pouco com a essência do livro. E é basicamente isso que eu acho sobre a 4ª temporada de Black Mirror. Eu acho que esses finais super otimistas, né? Super otimistas em relação à própria tecnologia, eu acho que eles vão contra a essência da série. Eu acho que tudo bem, tem uns episódios muito legais, mas que mesmo assim, não é isso que eu quero ver, sabe? Quando eu comecei a assistir a série, eu me acostumei com uma espécie de tema principal, né? Que é justamente isso, essa coisa da tecnologia e como a tecnologia, ela consegue acabar com a gente enquanto sociedade e ela consegue alterar as nossas relações de uma maneira, às vezes irremediável. Então, é isso que eu quero ver, sabe? Eu já sei os pontos positivos da tecnologia. Os pontos positivos da tecnologia são esfregados na minha cara sempre, sabe? E eu quero ver justamente o contrário. Eu quero ver a galera, enfim, se matando e, enfim, partindo um pra cima do outro, sabe? Eu quero ver desgraça. Mas, enfim, e aí, por exemplo, enquanto eu tô falando isso, eu tô lembrando justamente desse episódio, né, dos cães robôs, que, enfim, que tem um final que pra mim é um final legal, né, um final do estilo que eu gosto. E, por exemplo, o Crocodile também não tem um final positivo. Quer dizer, tem, se a gente pensar pelo lado que o protagonista, ele não é um protagonista bom, né, mas enfim, não... Entendeu? São episódios que, cara, o Crocodile eu tive que pegar a sinopse pra olhar, porque eu não me lembrava do episódio. E pra mim, eu fico com essa sensação quando eu termino de ver algumas séries, os episódios da Netflix, que eu não lembro dos episódios, sabe? Ou então que eu lembro de uma parte muito pequena dos episódios. Enfim, e os do Channel 4... Gente, do Channel 4 eu posso, falar pra vocês de cor o que acontece nos episódios, porque, foram episódios que eu gostei muito. Até, por exemplo, o Waldo, que pra mim é um dos piores episódios, num geral. É um episódio que eu não gosto muito. Até ele eu consigo lembrar, sabe? Porque como ele também foi um pouco distoante dos outros episódios, um pouco distoante dos próprios episódios do Channel 4, é um episódio que eu consigo lembrar bem, sabe? Que tá bem fresco na minha mente mesmo, enfim, eu tendo visto há muito tempo. E aí, enfim, é isso. Eu queria... Esse vídeo é mais um desabafo, né? Porque, enfim, é uma série que eu gosto muito. Ou uma série que eu gostava muito, não sei. Mas, então, queria saber de vocês. Vocês veem Black Mirror? O que vocês acharam dessa 4ª temporada? O que vocês acharam dessa diferença das temporadas do Channel 4 para as temporadas da Netflix? Eu sei que tem gente que gosta mais das temporadas da Netflix, eu não consigo entender isso. Mas, enfim, vamos conversar. Me diz aí a sua opinião, o que você acha, como é que tá pra você essas temporadas de Black Mirror, o que você espera de uma nova temporada. E é isso, a gente tá em outras redes sociais, somos Sociedade AV em tudo quanto é rede social, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se você quiser achar a gente em outro lugar e conversar com a gente, né, num ambiente mais privado, é só encontrar com a gente lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.